Graça e paz da parte de Cristo a todos e todas. Eu sou o professor Clóvis, professor de grego e de hebraico. Peço para vocês continuarem nos seguindo, se inscreverem no canal Porções da Bíblia, nos ajudarem também a divulgar esse trabalho e fiquem com a gente. Nesse vídeo, eu quero comentar uma passagem do Evangelho, no capítulo 2 de Lucas, parte do Cântico dos Anjos, quando Cristo nasce. Parte do cântico ficou bem conhecida por todos nós, né? Glória a Deus nas alturas, ou glória a Deus no mais alto dos céus. E uma tradução clássica traduziu a segunda parte desse versículo dizendo: e paz na terra aos homens de boa vontade. E eu vou explicar esse versículo, né? Qual seria a melhor tradução desse trecho, né? A quem se refere essa boa vontade? Qual o termo que aparece no original grego? Então, quero meditar com vocês. Cristo tinha nascido, estava ali na manjedoura com seus pais, e os pastores de ovelhas estavam ali na região. Eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim: na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos, e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, a louvar a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Cristo havia nascido, os pastores estavam ali naquela região, alguns pastores de rebanhos, estavam ali em uma das vigílias da noite, e de repente um anjo aparece para eles. Eles são cobertos por uma grande luz, ficam todos com um medo enorme, querem se apavorar, mas o anjo os conforta, dizendo: não temam, eu trago para vocês uma notícia maravilhosa, de grande alegria. Hoje nasceu, para vocês nasceu o menino Cristo, o Cristo Salvador, o Cristo, alegria dos homens, nasceu para a humanidade. E enquanto esse anjo dava essa notícia maravilhosa a todos nós, essa notícia maravilhosa que transformou e transforma a humanidade, e transforma o coração de cada um
que acolhe esse Cristo em sua alma, em sua mente, enquanto ele dava essa notícia, une-se a ele um grande coral de anjos, um grande coral celestial se une a esse anjo, uma multidão do exército celeste, e começa a louvar, dizendo: glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra aos homens. A Jerusalém traduziu: aos homens que ele ama. É interessante porque, a partir de uma tradução da Vulgata, uma tradução para o latim, ficou consagrado esse versículo como sendo aos homens aos quais Deus, ou aos homens que possuem boa vontade. Então, na tradução da Vulgata, ficou parecendo que a boa vontade era da parte desses homens para com Deus, e não da parte de Deus para com os homens. Essa tradução, que se cristalizou e ficou popular até os dias de hoje, ela dá a entender que a paz na terra é somente para esses homens que possuam boa vontade. E essa boa vontade seria dos homens e não de Deus. Mas o que o texto grego nos mostra é que, primeiro, essa boa vontade é de Deus para com os homens. E é esse o sentido da celebração dos anjos. Porque os anjos estão dizendo: olha, glória a Deus nas mais sublimes alturas e paz na terra, porque Deus tem boa vontade para com a humanidade. Por isso que a Jerusalém traduziu: aos homens que ele ama. Paz na terra aos homens aos quais Deus ama. E o primeiro ponto é esse, é que a boa vontade parte de Deus. Foi Deus que deu o seu Filho para nascer como criança, viver e por fim morrer por nós, por amor a nós, numa cruz. O menino Salvador, o Filho único de Deus, que nasceu por nos amar e nasceu para nos amar, e nasceu fruto da benevolência de Deus para com os homens. E é bem interessante, meus queridos e minhas queridas, que o termo que aparece aqui é o termo grego eudokia. Dokel, em grego, significa pensar, opinar. E eu significa bem. Então, eudokia, ao pé da letra, significa o bom pensar, o bom sentir, a boa vontade. Tanto é que o verbo desse substantivo, ele aparece no Evangelho. Por exemplo, em Mateus, quando o Espírito Santo desce sobre Cristo, Deus fala: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O verbo que aparece nesse versículo é o verbo eudokel. Então nós poderíamos traduzir essa passagem: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, do qual eu me agrado. Este é o meu Filho amado, no qual eu me alegro. E por que eu digo isso? Porque aqui então nós poderíamos traduzir: paz na terra
aos homens, porque Deus tem pelos homens um bom pensar. Deus tem aos homens bons projetos, bons pensamentos acerca dos homens. Deus continua com boa mente direcionada aos homens, com boa vontade direcionada aos homens. É Deus que se dispõe a amá-los e a continuar investindo neles. Nós, como humanidade, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos várias vezes. Fracassamos no projeto de seres humanos que Deus almeja que vivamos. Mas mesmo assim Deus continua com sua boa mente inclinada a nos abençoar, a cuidar de nós, buscando sempre nos salvar, buscando sempre os melhores projetos para nós. Deus continua acreditando em nós. E isso que é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, que é o bom pensamento de Deus aos homens, é a boa vontade de Deus para com os homens, impossível não nos lembrarmos de Jeremias, capítulo 29, 11. Jeremias, inspirado por Deus, escreve uma carta aos judeus que tinham sido exilados e estavam na Babilônia. E nessa carta, que era uma carta motivando-os a ter esperança, motivando-os a manterem a sua fé em Deus, nessa carta Deus diz, por meio do profeta Jeremias, Deus diz: bem sei eu os pensamentos que eu tenho acerca de vocês, pensamentos de bênção e não de maldição, pensamentos de paz e não de guerra. Eu continuo com bons projetos para vocês. O fato de vocês terem ido para o cativeiro, serem escravizados por seus próprios pecados, isso não anula os bons projetos que eu tenho para vocês, ó Israel. Ali, Deus inspirando o povo a manter firme a confiança nele, Deus diz: olha, eu continuo com a minha mente voltada a cuidar de vocês, eu continuo com a minha mente inclinada a cuidar de vocês, eu continuo tendo vocês como meu povo, eu continuo com boa vontade para com vocês, com o meu bom sentir a respeito de vocês, pronto a amá-los, a cuidar de vocês e a perdoá-los. É esse termo, então, que aparece aqui, eudokia, que nós podemos traduzir, olha, aos homens, paz na terra aos homens, porque Deus continua se agradando deles. Mesmo eles cometendo seus erros, Deus ainda tem prazer na existência deles. Deus ainda acredita, Deus ainda tem prazer na nossa existência como humanidade. E isso é maravilhoso. Deus ainda tem bons projetos para nós, não importa os caminhos que nós tomemos na vida. Às vezes a gente se perde nas nossas escolhas, a gente acaba cometendo pecados, praticando a maldade, guardando rancor, criando inimizades, fracassando, traindo com pessoas que nos amam, cometendo diversos descaminhos na vida. Mas o Cristo que nasceu é a prova de que Deus continua com seus bons projetos voltados a nós, projetos de nos salvar e nos regenerar. E por isso, né, os anjos celebram essa boa vontade de Deus para com os homens, essa benevolência
né? Benevolência traduz bem esse termo, né? Que é um bem-querer, é um querer já voltado para o outro. O que é essa boa vontade, né? Às vezes a gente até fala de pessoas, às vezes a gente reclama, né? A gente diz, mas eu pedi algo para o Carlos, mas o Carlos não tem boa vontade. Sempre que eu peço, ele diz não. Pedi algo para o João, mas João não tem boa vontade. Ele nunca está disposto a nos ajudar, nunca está disposto a nos socorrer, nunca está disposto a participar de um momento feliz com a gente. Ele não está disposto, ele não tem boa vontade. E por que nós usamos essas expressões? Porque, de fato, o ter boa vontade é ter a mente inclinada ao outro, ter o coração inclinado ao outro, ter esse bem-querer com o outro, bons projetos para o outro, mesmo quando o outro tropeça, né? E por isso que a palavra significa também agradar-se, né? E nós pensamos isso quando lembramos do texto do Antigo Testamento que fala, né? Come o teu pão, bebe o teu vinho, se alegra, porque Deus já se agrada de suas obras, né? Ali no Eclesiastes o autor diz isso. Fala, olha, se alegre com a sua parceira, o seu parceiro, come com alegria o teu pão, celebre a vida, celebre o fruto de seu trabalho, porque Deus tem prazer em você, Deus já se agrada de suas obras. Celebre a bondade de Deus, o amor de Deus. E esse termo também significa, então, ser do agrado de alguém, ou seja, o verbo eudokel, que aparece, né, no Novo Testamento e até em outras passagens sem ser no Evangelho, significa ser do agrado, né? Ter prazer em alguém, ser do agrado de alguém. E aqui os anjos celebram porque Deus se agrada de nós, Deus tem prazer no ser humano, mesmo a humanidade cometendo equívocos. A Bíblia fala em Gênesis sobre a criação de Deus, e tudo que Deus criava, ali o Gênesis fala que Deus via que era bom. Fala, Deus criou os animais, e Deus viu que era bom. Deus criou os astros, as estrelas, e ele se alegrou e viu que era bom. Mas quando fala da criação do ser humano, queridos e queridas, o texto diz, após Deus ter criado os homens, o texto diz, e Deus viu que era muito bom. Ou seja, Deus se alegrou muito mais com a criação do ser humano. Não era apenas bom, como quando ele criava os astros, o mundo, o mar, as estrelas. Quando ele contempla o homem, ele acha muito bom. Vai para além, né? Sua alegria vai para além, seu prazer vai para além. E é isso que os anjos celebram aqui. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aos homens, porque Deus mantém a sua benevolência para com eles, mantém o seu bom pensar para com eles. E qual é o convite que Lucas faz? Aqui os anjos estão convidando os homens a louvarem a Deus pelo nascimento de Cristo. Nós lembramos do Salmo 148, louvai ao Senhor, louvai-o junto com os seus anjos. Ali no Salmo 148, o salmista também convida céu e terra a se unirem no mesmo louvor de gratidão e de amor a Deus. E aqui os anjos convidam esses pastores
Esse coral celestial celebra essa grande alegria do Cristo que nasceu e convida os pastores a louvarem juntos. E eles vão, veem o Cristo, contam essas histórias para Maria, para José, e aqui a Bíblia fala que eles saem louvando e glorificando a Deus ao verem, ao conhecerem esse Cristo. Os céus e terra se unem no mesmo louvor a Deus pelo nascimento de Cristo. Céus e terra se unem no mesmo cântico, um cântico novo. E nós vemos isso também no Evangelho de Lucas, para finalizar essa reflexão. Quando Jesus chega em Jerusalém, ali no capítulo 19, de Lucas, Jesus está sobre um jumentinho e a multidão toda começa a louvar a Deus, com grande voz dizendo: bendito aquele que vem, o Rei em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Aqui os anjos dizem: glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra. E no final de Lucas nós vemos o mesmo cântico na voz da multidão. É o mesmo cântico, mas de maneira invertida. Agora eles cantam paz no céu. Aqui os homens cantam paz na terra. No final de Lucas os homens cantam paz no céu. E nós vemos então um louvor, homens e anjos glorificando e louvando a Deus por esse Cristo que nasceu, fruto da benevolência de Deus para com os homens, para nos ensinar o caminho do amor e do perdão. E aqui nós vemos que essa adoração une céus e terra no mesmo cântico espiritual. Que nós também hoje possamos nos unir nesse louvor, possamos louvar juntos com toda a criação e também juntos com os anjos de Deus, possamos cantar hoje: glória a Deus nos mais altos céus, e o louvemos por esse maravilhoso bom pensar dele por nós. Que assim seja em nós nesse dia.